Olá, esse vídeo vai explicar um pouco mais sobre o fim do Império Romano, né? Como é que esse império gigantesco acabou chegando ao fim. Então eu vou explicar um pouco mais sobre a invasão dos povos bárbaros e quais são os processos que aconteceram no final do Império Romano. Beleza? Vamos lá. Então só lembrando algumas coisas importantes que eu expliquei para vocês já no vídeo passado, né? Os romanos eles se tornam um império, né, com a ascensão de Otávio Augusto, 27 a.C., e a gente normalmente não estuda o império como a sequência dos nomes dos imperadores nem das dinastias. Nós estudamos as principais características durante esse período, que são a Pax Romana, uma paz imposta pelas armas, a política do pão e circo, né, diversão e comida para o povo não se preocupar com os problemas políticos, e o surgimento do cristianismo, que tem três fases: perseguido, tolerado e oficial. Perseguido, você não pode ser cristão; tolerado, edito de Milão; e oficial, edito de Tessalônica, você tem que ser cristão. Né? Agora, a questão é, como é que esse império tão poderoso, tão rico, tão gigantesco chega ao fim? Né? O fim do Império Romano ele é marcado por um efeito que eu chamo de efeito bolha de sabão. Né? O que, que acontece? Lá em cima você tem o mapa do Império Romano. Você vai ver que o Império Romano conquistou todo o entorno do mar Mediterrâneo. Né? Ele foi na Inglaterra até a muralha de Adriano. Eles construíram uma muralha no norte da Inglaterra que separava o sul civilizado do norte dos bárbaros que viviam no gelo. Né? E você tinha esse império gigantesco. O problema é que esse império ele cresceu demais. E acontece aquilo que eu chamo de efeito bolha de sabão. A bolha de sabão, quando você sopra, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E à medida que essa bolha vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais fraca. A tensão superficial que mantém o formato da bolha vai diminuindo até que chega uma hora que ela estoura. A mesma coisa aconteceu com o Império Romano. O Império Romano cresceu demais. E à medida que o Império Romano cresceu demais, o seu limes, a sua fronteira com os outros povos, com os outros impérios, com as outras regiões, foi ficando cada vez mais frágil, foi ficando cada vez mais fraco, o que provocou o fim do Império Romano. Esse fim do Império Romano ele tem duas causas, ele tem dois fatores. O primeiro é uma causa interna, que era a falta de escravos em Roma. Roma era uma economia escravista. A base do sustento de Roma eram os escravos. Mas esses escravos eles eram prisioneiros de guerra. Então, como Roma já tinha conquistado praticamente o mundo conhecido daquele tempo, e as guerras que Roma teria que fazer para conquistar novos povos acabavam não compensando povos pequenos ou povos violentos demais, Roma acabou não tendo guerras ou povos para conquistar para que pudesse escravizar novos conjuntos de pessoas, o que provoca uma falta de escravos. Essa falta de escravos, né, ela vai diminuir a produção de alimentos, que vai aumentar o custo dos alimentos, o rico continua comprando alimento de boa, o pobre começa a passar fome, as cidades começam a virar um caos, as cidades começam a ficar ambientes extremamente complicados. Então, a falta de escravos é um dos fatores para o fim do Império Romano. O outro fator é uma causa externa. E a causa externa é a invasão de um conjunto de povos que nós chamamos de povos bárbaros germânicos. Quem que são esses bárbaros germânicos? Né? Uma questão importante aqui é saber que os romanos eles tinham um conceito etnocêntrico de civilização. O que significa isso? Os romanos colocavam como padrão civilizatório a cultura deles. Então, eles eram um povo civilizado. Todos aqueles que não tinham a cultura deles não eram civilizados. Todos aqueles que ainda não tinham sido conquistados por eles ou que tinham uma cultura diferente da deles eram, do ponto de vista deles, bárbaros. E ao norte do Império Romano, nessa região aqui, onde é que hoje você tem parte da Alemanha, né, a Germânia, existia um conjunto de tribos diferentes que os romanos chamavam de bárbaros, os bárbaros germânicos. Esse conjunto era um conjunto de pessoas que eram rurais, viviam no campo,
eles eram adoradores de Odin, Thor, eles tinham uma religião muito violenta, né? Se eles tivessem uma morte violenta, eles iam para Valhalla, o castelo de cadáveres, né? Sentar à mesa com seus ancestrais e com os deuses, esperando a grande batalha do juízo final, que era o Ragnarok. As mulheres lutavam também nas batalhas, então eles eram um povo rural e extremamente violento. Mas esse povo, os bárbaros germânicos, foi se aproximando dos romanos, especialmente atrás de terras agricultáveis, terras que eles pudessem plantar ou que pudessem servir de pasto para os seus animais. E com isso, fronteira do Império Romano, os bárbaros foram chegando e se assentando perto, próximo desse limite do Império Romano. E no começo, o relacionamento entre os bárbaros e os germânicos não era de todo ruim. Eles faziam trocas comerciais, os bárbaros eram contratados como mercenários em guerras pelos romanos, né? Então eles serviam como soldados, eram contratados para acabar com uma determinada revolta pontual. Então os bárbaros se relacionavam relativamente bem com os romanos. O problema foi o povo dos pôneis malditos. Os pôneis malditos, ou o povo dos pôneis malditos, são os hunos, né? Esse povo que aparece na imagem lá, né? Então, na região onde é que você tem parte da Rússia, da Mongólia, onde é que você tem Ucrânia, onde é que você tem parte da Polônia, surge um povo que eram chamados de os hunos. Os hunos, eles tinham como principal arma a cavalaria ligeira. Os cavalos deles, menores do que os europeus, né, por isso pôneis, eles eram cavalgados por guerreiros que utilizavam arcos e flechas de uma maneira excepcional, lanças, né, não usavam assim grande equipamento pesado, por isso cavalaria ligeira. E esses hunos, eles constituíram um império gigantesco, né? Esse império vai conquistar toda essa parte verde que aparece no mapa aqui do lado. E esse povo, que arrasava tudo pelo meio do caminho, né, vai chegar perto de Roma. E quando os bárbaros germânicos veem que os hunos estão chegando, para fugir dos hunos, os bárbaros se refugiam dentro do Império Romano. O Império Romano vai negociar com os hunos vão aceitar um resgate, né, 800 quilos de ouro para irem embora, mas os bárbaros germânicos entraram nesse limite, nessa fronteira romana que estava permeável. E de lá eles não vão sair. E com isso, os bárbaros germânicos vão começar a saquear cidades romanas, vão começar a saquear territórios romanos. E nesse ambiente acontece um processo muito importante no final de Roma, que é o processo que nós chamamos de ruralização, né? Os bárbaros atacavam as cidades já estava um caos. Então os romanos começam a sair das cidades e começam a se dirigir para o campo. No campo, em Roma, já acontecia uma instituição chamada de colonato. Eu, patrício, dono de terra, recebo um plebeu, coloco ele como colono na minha terra, ele vive na minha terra e me paga impostos por causa disso. Então essa instituição, ela vai favorecer esse processo de ruralização, as pessoas saindo da cidade e indo para o campo. E Roma começa a sofrer esses ataques dos bárbaros germânicos. Para tentar administrar isso, o imperador Teodósio, em 395 d.C., faz uma divisão de Roma em duas grandes porções que aparecem nesse mapa aqui em cima. A porção ocidental, cuja capital continua a ser a cidade de Roma, e a porção oriental, cuja capital é a cidade de Bizâncio, que, reformada pelo imperador Constantino, passa a se chamar de Constantinopla. Então Roma já passa a ser dois impérios diferentes em 395. E em 476 d.C., os bárbaros pela segunda vez cercam a cidade de Roma. Ela já tinha sido cercada em 410 d.C., quando eles negociaram, né, um pagamento de resgate para os bárbaros irem embora. Mas em 476 d.C., escravos de Roma abrem os portões de Roma e os bárbaros saqueiam a cidade de Roma, como aparece na imagem lá em cima. Um povo culturalmente visto como inferior, atrasado, selvagem, rural, vai invadir a cidade de Roma, vai invadir o Império Romano, maior e mais poderoso, e vai provocar o fim do Império Romano. Lembrando que é o fim da parte ocidental. A parte oriental, que está desse lado aqui, não. Mas a parte ocidental, sim.
A queda de Roma vai provocar o fim do Império Romano do Ocidente. E não é só o fim do Império Romano do Ocidente, é o fim da história antiga, né, que é esse período que a gente tem Grécia e Roma, e o começo de um novo período da história que nós chamamos de Idade Média. Tá? Então, o fim do Império Romano do Ocidente provoca o começo de uma nova fase da história, que é a Idade Média. E essa Idade Média tem algumas organizações, tem alguns períodos diferentes, né? Tem uma diferença geográfica e temporal, mas isso eu explico para vocês nos próximos vídeos. Lembre-se principalmente disso. Quem provocou o fim do Império Romano foram os bárbaros germânicos que fugiram por causa dos hunos e que no final do Império Romano aconteceu esse processo que nós chamamos de ruralização. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vê Idade Média. Um abraço!